Bom, pessoal, falando um pouquinho da história do jiu-jitsu aqui em Portugal. O jiu-jitsu chegou em Portugal em 1996, pelas minhas mãos. Fui enviado pelo meu mestre, Juliano de Moura, grande mestre Juliano de Moura, 8º grau, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Cheguei em 96, não havia jiu-jitsu aqui em Portugal. Foi muito duro. Fiz um trabalho aí de convidar as pessoas de outras artes marciais, um pouquinho parecido com o que o Royce fez nos Estados Unidos. Eu convidava as pessoas para experimentar, eles podiam dizer, olha, você pode me dar soco, chute, e eu vou fazer só jiu-jitsu. E eu, com alguma docilidade, alguma sutileza, sem machucar ninguém, ia cativando os professores de outras artes marciais. O jiu-jitsu foi crescendo. Em 1998, houve o primeiro Vale Tudo em Portugal, que depois ficou registrado como a primeira luta da Europa profissional de MMA. Está registrado e foi bacana, foi uma luta que foi empate, foi polêmica. Foi o quê? Foram 3.000 e tal pessoas, foi recorde em Portugal de público e abriu assim uma certa curiosidade a nível nacional do que era jiu-jitsu, onde é que tem, como é que se faz. Em 98, então em 2001, em visita à minha terra natal, a Recife, eu tive com meu amigo Zé Radiola e meu mestre na Gracie Barra e falei do meu interesse de querer o apoio da Confederação Brasileira aqui em Portugal. E ele me encorajou de conhecer o Carlinhos Gracie, na altura, o mestre Carlinhos Gracie, e me apresentar, e mostrar a minha documentação, enfim, as fotos que eu levava de Portugal, a minha história, e com certeza que o Carlinhos ia abrir as portas. E foi o que aconteceu. Em 2001, eu não só recebo o carinho do mestre Carlinhos Gracie de me dar o apoio todo que fosse preciso em Portugal, mas me faz um convite inusitado de trazer a Gracie Barra para Portugal, representar a família Gracie. Foi uma coisa que foi para mim incrível na minha carreira. Eu recebi com toda a alegria do mundo e humildade e trouxe a Gracie Barra em 2001 para cá. E já contava com alguns alunos, como o Alexandre Machado, o Diogo, enfim, e alguns outros, o Basílio, que começaram a dar aulas em alguns locais, aí começamos a fundamos algumas filiais, né? E a coisa foi crescendo de tal forma abençoada que criamos a Associação Luso-Brasileira de Jiu-Jitsu, que agora já não me recordo o ano, mas eu penso que foi em 2002, e a associação foi a primeira entidade de jiu-jitsu em Portugal, e ela representava a Confederação Brasileira. Então, com isso, realizamos o primeiro Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu, que também foi outra coisa muito bacana e histórica, né, que eu guardo com muito carinho. Então, a coisa foi evoluindo. E em 2004 eu recebo mais uma vez o convite muito ousado da minha parte de aceitar, do Carlinhos, de fazer um campeonato europeu. E ele me pergunta as condições em Portugal, como é que seria, e eu, de uma forma ousada, e eu disse, não, nós temos condições sim, nós temos pessoas bacanas que vão nos apoiar, grandes empresários, e foi assim que a coisa aconteceu. Eu cheguei em Portugal, convidei para me ajudarem o Alexandre Machado, que era uma pessoa já empresário de grande influência, o Kiko, o Augusto, o Kiko, né, que todo mundo conhece, presidente da federação, o Diogo Valença, o Ricardo Boaroto, o Basílio Leal. Então eles me ajudaram e nós, com o apoio da Federação Pernambucana, a Federação Portuguesa de Judo, que também lutei judo há muito tempo, tenho um grande carinho pela Federação Portuguesa de Judo, e saudosa memória do mestre Kyoshi Kobayashi, que há pouco tempo faleceu. Nós realizamos com grande êxito o primeiro campeonato europeu. Então eu acho que é isso. Eu fui convidado para dar essa entrevista, para deixar assim, falar da minha boca realmente o que é que se passou, para que não haja nenhuma confusão. E eu guardo com muito carinho, e hoje venho aqui, fui a convite do professor Alexandre Machado, e vejo aqui a expansão, né, incrível do jiu-jitsu, e eu me sinto um pouco responsável por isso também, e não que me envaideça, mas com alegria, porque como diz no Brasil, eu tomei muita sopa aqui em Portugal, eu passei um mau bocado no começo para poder enfincar a bandeira aqui do jiu-jitsu, e eu me sinto realmente um pouco responsável por isso, mas como dizem também, uma andorinha só não faz verão. Eu tive pessoas excelentes, e hoje essas pessoas excelentes que na altura estavam comigo, hoje são aí representantes
das Gracies Barras e outros professores com grande nome que defendem a bandeira de outras academias, né? Eu posso citar aqui vários professores, né, que eu não tive contato pessoal, nunca cheguei a treinar, mas fizeram grandes trabalhos, o Marcelo Bernardo, o Arnaldo Pitbull, o Sérgio Vita, entre outros, que até, enfim, na altura nós competíamos muito e tinha aquela disputa, mas eu tenho um grande carinho por todos e a idade vai nos dando maturidade, vai deixando a gente com esse gostinho de saudade. E hoje eu venho aqui, faço essa visita com muito carinho e estou disponível nas próximas vezes que vier a Portugal de visitar aí quem gostar de ter um treino gostoso aí e um convívio. Muito obrigado a Portugal, os